Rodrigo. Muito bem, boa tarde, irmãos. É um prazer nós estarmos aqui. Quando eu falei com o Sérgio, é mesmo. Eu não gosto de ficar parecendo quindim de padaria na vitrine, assim, sabe o que ele... Mas o Sérgio não fala da sua formação, até para estimular outros jovens e tudo. Eu tenho uma formação bem eclética, Sérgio. Eu fiz, antigamente era primeiro e segundo grau, hoje ensino médio fundamental. Aí, na verdade, a minha paixão pela arqueologia começou numa casa paroquial da paróquia Senhor Bom Jesus do Horto, com um padre muito amigo meu, que já faleceu. Ele depois virou bispo metropolitano de Belo Horizonte, metropolitano ali, né, da região, Dom Sebastião Roque. E eu lembro que eu ia para a casa dele lá e era um carinho tão grande, porque a minha casa não era aquele lugar mais agradável para se viver. Muita briga, muita... E onde eu senti paz era na igreja. Aí eu lembro que, na época, Padre Roque, ele não era bispo ainda, ele mostrava aquele monte de livro lá, grego, hebraico, Jerusalém. E ele era careca e falava assim, um dia você vai para Jerusalém. E para estimular, por isso que eu estimulo os jovens. Às vezes uma coisinha tão boba que você faz para um menino de 16 anos, menos que isso, eu tinha 8 anos de idade, 7. É uma coisa tão grande. E eu lembro que ele me deu um cartãozinho, que eu tenho até hoje guardado, escrito assim, Flores de Tierra Santa. Estava em espanhol. Flores de Tierra Santa. Recorridas ao Santo Sepulcro. E eu ficava lendo aquilo, achando bonito. Para mim, aquela língua era a língua de Jerusalém. Eu nem sabia que ia espanhol. E tinha umas florzinhas lá dentro, assim. Sabe quando você pega essas folhas que você coloca dentro de livro e fica seca ali? Nossa, eu guardava aqui. Foi colhido lá, gente. Isso aqui esteve no túmulo de Jesus. E só vou dar um upload para depois dar a sua resposta. Padre não tem filho, palavras dele, mas pode ter herdeiro. Eu herdei a biblioteca de Dom Roque. Eu tenho os livros, dois que eu sou herdeiros dele. Eu herdei os livros de Dom Sebastião Roque e de Júlio Schwantz. E quem é adventista sabe quem é, né? Aí depois eu fui estudar, eu fiz a graduação em teologia, bacharel em teologia. Terminei teologia querendo estudar mais, ser acadêmico. Mas eu fui para o distrito, para quem não conhece, os irmãos que não são adventistas, distrito é como nós chamamos a paróquia dentro do ambiente adventista, tá certo? Só que é um pouquinho maior, o distrito às vezes pega mais de um bairro, Então, e às vezes uma cidade inteira. O meu distrito era Araxá e Uberaba, 2 cidades. Aí depois eu saí da obra e fui estudar por conta própria. Aí eu fui fazer o mestrado em teologia patrística com os jesuítas, lá na Faculdade Santo Inácio, a FAGE hoje, Faculdade da Companhia de Jesus. Era o único não católico ali. Fiz o mestrado em teologia patrística, estudando os pais da igreja. Depois eu fiz faculdade de filosofia, fiz licenciatura em filosofia na Unify, em São Paulo. Aí eu fiz um doutorado em teologia bíblica na Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo. Até esses dias eu tive a grata surpresa de encontrar, não sei quem assiste podcast, num podcast do Inteligência Limitada, eu encontrei o padre Joãozinho, que estudou comigo, e havia 20 anos que nós não nos íamos. A gente foi se reencontrar num podcast. O padre Joãozinho é famoso, quem conhece a Canção Nova, ele toca violão, ele é do Sagrado Coração de Jesus. Aí depois da minha experiência ali, eu fui para Israel e fiz uma especialização em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Depois, eu fui para Andrews University, lá nos Estados Unidos, aí eu fiz um pós-doutorado em arqueologia bíblica. Depois eu fui para a USP e fiz outro doutorado em arqueologia clássica. Aí depois vim para a Escola Sabatina e estudei lição. Legal. Agora, nessa andança... Bom, mas desculpa, o mais importante, você falou, não respondi. Jesus. Na verdade, eu sempre senti um chamado por Jesus desde criança, sabe? Eu sentia que tinha algo além daquele universo complicado que eu vivia. E olhando para o lado de fora da janela, eu sei que existe algo fora desse universo complicado em que todos nós vivemos. Então, eu sempre tive... Santo Agostinho... A Leda Nagel me fez a mesma pergunta essa semana numa entrevista. E eu falei com ela assim, olha, eu vou me comparar a Santo Agostinho de Hipona, quando ele escreveu Confissões.
que ele fala assim, a graça me seduziu. Essa palavra seduzir em português é uma palavra meio baixa, dá um conceito meio ruim, mas em latim clássico, seduzir é uma situação assim de me envolveu, de tal encanto que eu não pude resistir. Ele é muito poético, Santo Agostinho, para escrever. E a mesma coisa, sabe? E como Santo Agostinho, eu ficava fazendo a minha teologia desde criança. Por exemplo, Santo Agostinho perguntava assim, por que eu queria roubar as peras da casa do vizinho? Não era fome, que eu tinha comida na minha casa. Não era vontade de comer pera, que tinha pera na minha casa, mas a do vizinho era proibida. Então Santo Agostinho falava, eu já tinha um velho homem me acionando para o pecado. O que Paulo vai falar depois lá. Eu também fazia as minhas alucumbrações infantis, ia construindo a minha teologia ali. Então eu sentia assim esse chamado de Jesus desde criança. Eu não acredito na graça irresistível, no sentido que eu poderia ter optado de não aceitar o chamado de Deus. Mas eu aceitei e estou aqui tentando servi-lo da melhor maneira. Você falou da Leda, você deu muitas entrevistas, tem quase 1,5 milhão de seguidores e é um dos mais aclamados arqueologistas, né, na verdade. Teólogo, na verdade. De toda a América Latina. Eu me lembro que você foi 3 vezes ao Jô Soares, fez muitas palestras importantes nos habitats aí acadêmicos, mas você não perdeu a essência de estar nas igrejas, participando com as pessoas das múltiplas denominações que existem, né? Esse amor que você tem por todos, e hoje nós temos aqui pessoas de outras denominações, vocês sempre serão muito bem-vindos de estar aqui com a gente, você tem essa paixão em falar para as pessoas e se descobriu como uma pessoa que estuda o passado. Pegando tudo isso, hoje, que atividades você está fazendo? Em termos dentro da igreja, fora da igreja, e também com uma missão de construir, você brinca que você tem uma Ferrari e falta garagem, né? Que é o Museu de Arqueologia, que vai ser o mais importante da América Latina. Esse museu, respondendo de trás para frente a pergunta, em primeiro lugar, assim, pessoal, a gente consegue essas coisas, mas não pode se arvorar e ficar arrogante por causa disso, vocês entenderam? Tinha um professor meu já falecido, o pastor José Viana, que ele dizia que humildade não é a menina bonita dizer que é feia, nem o rapaz inteligente dizer que é burro. Isso não é humildade. Você não é mais responsável pelos dons que você tem do que pela cor dos seus olhos. Hoje eu ganhei aqui de presente, a minha esposa também, uma camisa. Eu ganhei uma, ela ganhou outra. Eu já olhei, amei o presente que vocês me deram, viu? Ficou no ponto, minha esposa também gostou muito. A igreja me deu uma camisa muito boa aí, da Brooksfield. Agora imagine que por uma questão de humildade, eu pego essa camiseta, só porque é da Brooksfield, e coloco no guarda-roupa e nunca visto. Eu acho que não é bem por aí, não. Eu vou colocar a camisa. E quando alguém fala assim, nossa, Rodrigo, que camisa linda, caiu muito bem em você. Obrigado, foi a igreja de Botafogo que me deu. Ou seja, eu fico feliz com o elogio, eu fico feliz que a camisa ficou bem em mim e atribuo ao doador do presente. Então, todas essas coisas que a gente descreveu aqui, doutorado, entrevistas, 1 milhão e tantos de seguidores, obrigado, estou muito feliz, foi Jesus que deu. Entenderam o lance da camisa? Se você entendeu o lance da camisa, você entende como é que eu coloco isso aqui. O ruim é quando você esquece o doador e acha que foi você que fez. Entendeu? Aí começa a ficar. Segunda coisa que eu aprendi. Eu quero imitar a Jesus, e Jesus é Deus. E Jesus era apaixonado por pessoas. Ele é tão apaixonado por pessoas que ele veio morrer no nosso lugar. Ele é tão apaixonado por pessoas que antes de Jesus morrer no nosso lugar, ele estava lá no Sinai. Quem lê na Bíblia, quando Deus deu os 10 mandamentos, o Sinai pegava fogo, trovão, relâmpago. O povo estava com tanto medo que eles falaram assim, Moisés, fale você com a gente, não Deus. Aí Deus falou assim, Moisés, a minha glória está dando medo neles, né? Faz uma coisa para mim. Sim, senhor. Eu vou te dar um modelo aqui, uma planta. Ou você vai fazer para mim uma barraca, uma tenda, lá no meio do acampamento do povo, para que eu possa morar no meio deles. E ele desceu do Sinai e morou dentro de uma tenda com todo mundo. No futuro, no Novo Testamento, ele fez isso de novo, quando ele deixou a glória dele e morou numa tenda corpórea, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, veio no ventre de uma mulher, Maria, se tornou um bebezinho, que Maria estava beijando o Criador da vida. Ora, gente, se Deus teve essa
essa humildade de descer da glória, por que eu vou ficar no alto do pedestal? Por isso que eu continuo nas igrejas, eu sou apaixonado pelas pessoas. Com relação ao meu trâmite contra as igrejas, eu tenho 2 princípios claros para mim, sustentados na Bíblia e na minha teologia adventista. Em primeiro lugar, a igreja adventista é a minha igreja, eu creio nela. E você tem que ter a convicção da religião que você está. Você tem que saber por que você é batista e não testemunho de Jeová. Você tem que saber por que você é testemunho de Jeová e não mórmon. Você tem que saber por que você é mórmon e não católico. Você tem que saber por que você é católico e não kardecista. Porque se você está ali naquela linha só porque está, você pode ser uma manobra de massa. Você tem que ter convicção. Não, eu sou kardecista por causa disso. Eu sou assembleiano por causa disso. Sou batista, eu sou católico. Tem a sua convicção. Mas na sua convicção, tem a mesma que eu tenho aqui. Qual? A igreja de Deus é maior do que a igreja que eu frequento. Porque a Bíblia fala de 2 igrejas, a remanescente da profecia e a invisível, que é constituída de pessoas de todas as denominações e até fora das denominações. Apocalipse capítulo 18 diz sobre a confusão religiosa: sai dela, povo meu. É povo dele. É povo dele. E até que ele faça aquele chamado, Deus tem seu povo espalhado em todos os lugares. Jesus falou: eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Um dia haverá um só rebanho e um só pastor. E graças a Deus eu nunca precisei negar nem enganar ninguém. Eles sabem que quem eles estão recebendo é um adventista do 7º dia. Mas pela graça de Deus eu nunca entrei numa igreja não adventista e deixei a porta fechada quando eu saí. Sábado passado mesmo eu estava pregando numa igreja aqui no Rio de Janeiro, Batista. Igreja Batista da Atitude, lá de Nova Iguaçu. Lotada, muito cheia. Então eu louvo a Deus por isso. E esse contato com as igrejas é que faz com que a teologia seja prática. Você entendeu? Ter cheiro de gente, eu acho isso bacana. Sobre o museu, eu sou apaixonado por seres humanos e pelo meu país. E o Brasil, infelizmente, é um país tão continental, mas em algumas coisas nós somos tão atrasados ainda. Isso me dá tristeza. Um Brasil com tantas possibilidades, com tanta coisa. Por exemplo, eu moro numa cidade pequena. Você conhece Arthur Nogueira? Sim. Engenheiro Coelho, menor ainda. Arthur Nogueira deve ter o quê? Uns 40 mil habitantes, no máximo. Mas em Arthur... Acho que eu que afastei aqui, porque estava dando reverberação aqui. Em Arthur Nogueira, nós devemos ter na cidade umas 12 farmácias. Umas 12 ou 15 farmácias, numa cidade de 40 mil habitantes. Não há nenhuma livraria. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Quantas farmácias tem aqui ao redor e quantas livrarias você tem? Pelo contrário, muitas faliram na pandemia, não aguentaram. Eu queria que o Brasil fosse um pouco mais culto. Nada contra o futebol. Por favor, não me toquem jaga em pedras quem é fanático por uma bolinha aí. Mas eu queria, quando eu vou ao exterior, que o Brasil fosse conhecido lá fora por outras coisas, além da praia, das mulheres bonitas e dos jogadores de futebol e do samba. Sabe? Porque quando você faz uma tese doutoral, você não encontra o nome de brasileiros quase para colocar ali na bibliografia. E uma das coisas que eu procuro ajudar é, através da arqueologia bíblica, a trazer cultura, confirmação da história bíblica, pesquisa e a possibilidade de tornar a história da Bíblia 3D, porque através das peças do museu a gente faz isso. E Deus foi abençoando. O Dr. Milton Afonso, que eu estou hospedado com ele lá, ele me ajudou muito no início a adquirir várias peças. Nós estamos vendo imagens. Esse aí é o museu que nós queremos construir. Nós temos moedas, temos peças. Israel doou várias peças para a gente aqui, originais. E hoje, esse aí é o 3D do que será o museu. Esse museu, hoje nós temos 2.000 e tantas peças originais. A Record TV, junto com a Casa Blanca, também nos doou algumas réplicas de carruagem faraônica que foram usadas nas novelas. E nós temos 90% de peças originais, 10% réplicas. Essas peças hoje são únicas. Então, quando você vê, por exemplo, o Museu Nacional do Rio de Janeiro que pegou fogo, o nosso museu agora está sendo o segundo maior em coleção egípcia do Brasil, porque o daqui pegou fogo, muita coisa se perdeu, infelizmente, e o nosso subiu no ranking, sabe? E a gente quer construir um museu. Por isso que ele brincou que eu tenho a Ferrari, eu não tenho prédio. Vocês entenderam a comparação agora? Mas vai ter, se Deus quiser. Nosso tempo já foi, mas eu acho que foi importante você contextualizar o seu trabalho. Você está fazendo também um trabalho notável com a Record, né? Da reconstituição dos lugares, trajes, todas as novelas. Parabéns por isso.
E para terminar, o que você vai falar com a gente hoje aqui? Qual é o tema da tarde? Os últimos achados da arqueologia bíblica, do mundo arqueológico. Gente, muito obrigado, Rodrigo, por estar aqui. Nós vamos te ceder a palavra. Só um recado importante para quem está vindo aqui. Muitos só vieram de tarde. Terminando a palestra do Rodrigo, nós, aqueles que puderem, estamos preparando no térreo um bazar. Tem ali roupas usadas em bom estado, tem coisas de valor bem acessível para vocês levarem, coisas boas. Temos uma pizza maravilhosa, especial, sendo assada na hora. Vários quitutes, doces, salgados, tudo foi doado e tudo será revertido em alimentos. E lá por volta, depois que você agasalhar o estômago, dar uma girada ali no bazar, dirija-se ao 4º andar na quadra da escola. Lá nós teremos, a partir de mais ou menos 8 horas, 8h15, a realização do nosso leilão. Esse leilão está mais ou menos com umas 80 peças. Dentre essas peças, nós mostramos aqui hoje cedo, uma moeda legítima do tempo de Cristo, que ele doou da sua coleção particular, como também uma lamparina, que é uma réplica bem próxima do que era usada no mesmo período, e muitos objetos e utensílios, e também algumas bíblias que ele autografou e vai nominar a pessoa que tiver o lance vencedor. E uma coisa importante, o primeiro lance de hoje à noite será o lance que ficou disponível no WhatsApp para um grupo de pessoas que gostam de leilão. Então, várias peças já têm um preço que foi determinado até quinta-feira, e é o preço de saída hoje à noite. Então, ele é presencial, mas tem um grupo de mais ou menos 100 pessoas espalhadas pelo mundo que vão estar também dando lances à distância. E Deus esteja com você. E então, aproveitem agora a oportunidade de conhecer um pouco mais o trabalho do Rodrigo, a sua mensagem, e esteja conosco até terminar o leilão, se Deus quiser. Só que agora eu que vou fazer uma pergunta, você me entrevistou, mas tem gente que talvez está acompanhando a gente de casa e pegou agora. E está pensando, leilão, o que é isso? Para que esse dinheiro vai ser revertido? O que é o mutirão de Natal? Por que a gente está aqui? Porque às vezes alguém está ligando agora, não sabe nem o que está acontecendo, né? Mas leilão é para o museu? Como é que é esse negócio? O que é? O mutirão de Natal existe, nasceu aqui nesse púlpito há 28 edições atrás. 28 anos, portanto. 27, porque a primeira, aniversário é a primeira, né? E eu me lembro que eu já perdi o cálculo, que agora é a divisão sul-americana, quer dizer, a igreja que reúne vários países, mas já foram arrecadados mais de 130 milhões de quilos e distribuídos por pessoas em várias partes do Brasil e do mundo. Nós tivemos o apoio da Rede Globo durante 2 anos, como projeto eles consideraram de alto nível de alcance, e essa moçada toda aqui, que faz parte da membresia, que começou tudo isso, e está aqui a camiseta oficial, né? Vamos deixar, viu, Rodrigo, com você aí, mais uma lembrança. Muito bem, obrigado, viu, aqui, ó. Salva de palmas aqui para o nosso amigo Rodrigo. Mas o Sérgio está sendo modesto. Peraí, eu tenho que cortá-lo aqui. Ele que me entrevistou, mas não esperava isso. Na verdade, ele não está contando a história toda, não. Esse mutirão de Natal nasceu, em primeiro lugar, na cozinha da casa dele, por causa do coração muito fraterno que ele e a Marli têm. Não sei se a Marli veio ou não, mas se ela... Sim. Eu não vi a Marli ainda, mas se ela estiver aqui, eu estou falando bem, ela... Estão apontando só para lá. Marli, levanta a mão, porque eu não te vi ainda. Mas o fato é que a Marli e o Sérgio têm um coração muito fraterno. Falar em fraternidade neles, não estou jogando confete não, porque eu os conheço da cozinha. Tá certo? Então ele foi modesto aqui, contou, não, isso aqui é uma coisa que começou a divisão lá. Quer dizer, a gente, ele quer que você fale tudo que você tem, mas ele fica calado, vocês perceberam? Né? Então eu quero que vocês dêem uma salva de palmas para o Sérgio e para a Marli também. Viu? Porque a gente vê
tudo pronto, bonitinho, mas começou com eles. Se não fosse aquela coisa que Deus colocou no coração deles, já não estava aqui agora. Então Deus te use muito mais ainda, viu? Para a honra e glória dele. Amém. Viu? Boa palestra. Só pegar minha Bíblia, Elis. Muito bem, meus irmãos, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os últimos achados da arqueologia bíblica, os mais recentes, para vocês terem uma noção do trabalho que a gente faz em Israel. Bom, tem 2 anos agora aqui. A última vez que eu fui para lá foi em 2020, janeiro de 2020. Se der tudo certo, a gente está voltando para lá em março do ano que vem. Em primeiro lugar, o que a arqueologia pode me ajudar na compreensão do texto bíblico? O Dr. Wayne Jackson, que escreveu o livro Estudos Bíblicos à Luz da Arqueologia, ele falou o seguinte: a ciência da arqueologia tem sido grande benfeitora para os estudantes da Bíblia. Ela tem, número 1, ajudado na identificação dos lugares e no estabelecimento de datas. Número 2, contribuído para o melhor conhecimento de antigos costumes e obscuros idiomas. Número 3, trazido luz sobre o significado de numerosas palavras bíblicas. Número 4, aumentado nosso entendimento sobre certos pontos doutrinários do Antigo Testamento. E número 5, silenciado progressivamente certos críticos que não aceitam a inspiração da palavra de Deus. Eu vou explicar para os irmãos aqui uma coisa e vocês podem entender. Falar assim, a arqueologia confirma a Bíblia, não é uma frase correta. Eu explico por quais razões. Em primeiro lugar, a Bíblia vem de autoria e procedência divina. E quando uma pessoa é autoridade máxima, ela não precisa de ninguém para dar atestação à palavra dela. Por exemplo, fé pública. Se o tabelião viu você assinando e ele bateu o carimbo e falou é autêntico, ele não precisa provar que é autêntico, porque ele tem fé pública. Se um policial de trânsito falar que você estava em alta velocidade, ele não precisa provar aquilo, ele pode te dar ali a multa, porque ele tem fé pública. Ou seja, naquele momento, ele é a maior autoridade. Entre você e o oficial de trânsito, ele é a maior autoridade. Entre você e o tabelião, ele é a maior autoridade. Só que o tabelião ainda tem alguém que está acima dele. O cara da polícia também, o soldado, o policial, tem alguém que está acima dele. Só que Deus não tem ninguém que está acima dele que possa, eventualmente, comprovar a palavra de Deus. Então, em última instância, quem prova a Bíblia é o próprio Deus, porque ele é a autoridade maior. Tá certo? A segunda razão pela qual é errado dizer que a arqueologia comprova a Bíblia é que a arqueologia ela tem um método de pesquisa diferente do estudo de história, ou mesmo do estudo teológico. Por exemplo, eu não posso, pela arqueologia, comprovar a Santíssima Trindade. Como é que eu vou trazer laboratorialmente e provar que é Pai, Filho e Espírito Santo? Eu não posso, pela arqueologia, comprovar o nascimento virginal de Jesus. Como é que eu vou provar arqueologicamente que Maria era virgem? Não tem como, não só se entrar numa máquina do tempo, voltar lá e um médico examinar, não é assim que funciona. Mas o que eu consigo comprovar pela arqueologia? Eu consigo comprovar se aquela história da Bíblia aconteceu. Por que é importante isso? Porque a Bíblia, dentre tantos livros religiosos que há no mundo, o Alcorão, Livro dos Vedas, Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, esses grandes livros das grandes religiões aí, do taoísmo, do hinduísmo, etc., a Bíblia é o único livro que precisa de uma história como confirmação da doutrina que ela apresenta. Por exemplo, se nós estivéssemos na Índia, eu jamais seria um arqueólogo do hinduísmo. Não existe arqueologia do Bhagavad Gita. Porque para os hindus, se Arjuna, personagem do Bhagavad Gita, existiu ou não existiu, pouco importa. Se Krishna esteve realmente numa batalha com Arjuna ou não, pouco importa. Agora, a Bíblia não. Se Jesus não existiu, tudo cai por terra. Se ele, ao invés de morrer crucificado, morreu de morte natural, tudo cai por terra. Então, através da arqueologia, eu vejo a seriedade testemunhal daquele episódio que a Bíblia apresenta. E se aquele episódio for real,
a teologia que se fundamenta nele também o será. Compreenderam, então? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês um achado. Esses achados todos são de 3 anos para cá. Tá certo? 2019 para cá. Tem um só do final de 2018. Essa montanha que vocês estão vendo aí é a montanha de Laquis, ou Lachish, como dizem em hebraico. Laquis é uma cidade muito importante de Judá. Seria mais ou menos assim. Você tem o estado do Rio de Janeiro, tem a própria capital fluminense aqui, o Rio de Janeiro, mas você tem as maiores cidades aqui, que eu imagino. Niterói, tá certo? Petrópolis. Qual? Outra cidade grande aqui perto? São Gonçalo. Então são cidades grandes que não são a capital, mas são as maiores cidades do Rio. Jerusalém era a capital de Judá. E das maiores cidades que estavam antes, estava a cidade de Laquis. Muitas vezes mencionada na Bíblia. Nós já tínhamos na arqueologia muitas comprovações arqueológicas das batalhas de Laquis que a Bíblia apresenta. Mas tem algo mais. Essa montanha aqui, ela voltou a ser escavada, inclusive. Eu escavei um dia só aí. Só participei de uma escavação em um dia. O Southern Adventist University, que é uma universidade adventista do Tennessee, também participou de escavações aí. E um ex-professor meu, Joseph Garfinkel, é o diretor daí. Olha como é que a cidade era originalmente. Em cima de uma montanha, tá vendo? Ó? Tá a montanha e a cidade aqui. A gente chama isso de Tel em hebraico. Por que Tel? Imagina que aqui você tem, onde está o nível da Bíblia aqui, olha, uma cidade construída. Aí vem guerra, terremoto, inundação, ação do tempo. Os que chegam depois constroem uma cidade por cima dessa. Repete-se o processo. Guerra, inundação, ação do tempo, terremoto. Aí outros vêm e constroem outra cidade por cima. Com o tempo, o que você vai fazendo? Camadas e camadas de construção. Isso forma uma colina, que a gente chama de Tel. Eles já construíram a cidade num lugar alto, para facilitar em situações de guerra. Aí o que eles descobriram lá interessante? Primeira coisa, estão vendo esse desenho que a cidade tinha 2 muros. 2 muros. Aliás, uma coisa que eu vou até falar com vocês, eu vou mostrar aqui, eu não sei se o laser vai lá não, né? Porque eu não sei como é que eu faço aqui para mostrar para vocês. Vou tentar mostrar aqui. Você tem o mouse aí? Se colocar o mouse, o pessoal de casa vai poder ver também. Onde está aquela ponte ali, olha. Tá vendo o pessoal ali? Isso mesmo, olha o mouse aí, ó. Essa ponte aí, fica o mouse na ponte. Você tem um portão da cidade atrás e outro portão mais na frente. Tem 2 portas ali. 2 portas. Essas 2 portas da cidade, elas são importantes porque era ali que aconteciam algumas coisas que a Bíblia menciona. Olha, eu falei de manhã aqui, que não estava, vou repetir. A arqueologia não só confirma a história da Bíblia, mas me ajuda a entender o contexto. Tem alguém aqui da área do direito, advogado, juiz? Tem aqui, não é? Você sabe disso. Para um julgamento ter idoneidade, justiça, equidade, ele tem que ter publicidade. Falei bobagem ou é verdade? Ele tem que ser público. Ele tem que ter publicidade. Então, naquela época, qual que era o lugar mais público que as pessoas tinham? Era a entrada da cidade. Era a entrada da cidade. Porque ali na entrada da cidade, todo mundo passava. As caravanas que iam para a cidade paravam e naquela entrada ali, eles já quando você chega no aeroporto de Galeão, vindo do exterior, depois do controle de passaporte, qual que é a primeira coisa? Pode falar, gente, vocês trazem um monte de coisa de lá. Onde é que você tem que passar? Alguns ficam até com medo de passar. Alfândega, Receita Federal. Ali ficava a Receita Federal. Ali que você cobrava o imposto. E ali, entre aquelas 2 portas, ficavam também o juiz da cidade. Quando um assunto ia ser julgado, era ali na porta que era julgado. Querem exemplos bíblicos? A Bíblia fala, por exemplo, que quando Boaz foi juridicamente pedir para casar com Ruth, Boaz foi até a porta da cidade. E lá na porta da cidade ele se sentou com os anciãos e o caso foi julgado. Na porta da cidade. Daniel, no livro de Daniel, quando fala assim, Daniel, porém, ficou assistindo
na corte do rei da Babilônia, no original hebraico está, no original aramaico, está que Daniel ficou à porta do rei da Babilônia, porque o julgamento era na porta. E se a pessoa fosse condenada, da porta mesmo já expulsava da cidade. Agora, olha que foi interessante o que foi encontrado ali naquela porta. Primeiro encontraram o muro, isso foi agora em 2019. Esse muro que foi encontrado aqui, ele data do 10º século a.C., 920 a.C. Aí você vai na Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 9, fala de um muro. 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 9. Quando fala das edificações que Roboão fez, diz assim, olha, vou ler o verso 5 primeiro. Roboão morou em Jerusalém e, para a defesa, fortificou várias cidades de Judá, quer dizer, construiu um muro. Quais são as cidades? Belém, Etã, Tecoa, Betzur, Socó, Adolão, Gate, Maressa, Zife, Adorim, Laquis. E muitos críticos achavam que isso aqui era lenda. E agora, há 3 anos, encontraram o muro da época de Roboão. Outra coisa importante que foi encontrada ali, lembra que eu falei das 2 portas? Lembra que eu falei das 2 portas? Ali está a entrada da cidade, olha. Está a entrada da cidade, a pessoa vinha, entrava aqui, e você tem 3 câmaras de cada lado, ó. 3 de um lado e 3 do outro. Tá vendo? Ó? 3 câmaras aí e 3 câmaras do lado de cá. Receita Federal. E além da Receita Federal, era nessas câmaras também que havia a corte, o julgamento, com publicidade. Olha aqui para vocês verem o lugar do banco original. Então, quando você tinha uma causa judicial contra alguém, hoje você vai até o tribunal, até o fórum, Tribunal de Pequenas Causas. Ali você ia até a porta da cidade. E o rei em pessoa, ou um representante do rei, ia até a porta e ali julgavam os casos. Isso é interessante. E muitas pessoas que queriam ver como é que os casos estavam sendo julgados iam para a porta para poder assistir. Quando você tinha alguma coisa, você ficava à porta da cidade. É por isso que a volta de Jesus é descrita como estando às portas. Quer dizer, o julgamento. O livro de Gênesis fala que em Sodoma, Ló ficava à porta da cidade de Sodoma. À porta. Agora, não foi só isso que encontraram, não. Escavando na outra câmara que está atrás dessa, descobriram na 3ª câmara que havia uma parede e atrás dessa parede tinha um altar de pedra. O altar estava quebrado e guardado de cabeça para baixo. Eu vou mostrar para vocês o altar. Aqui, quando escavaram a parte de trás, encontraram uma parede e aqui no fundo encontraram um altar. O altar quebrado. Está vendo o altar com a mão ali? O altar, na verdade, é o que está à esquerda de vocês. Está vendo o dedo apontando? O altar, normalmente, como se fosse esse púlpito, ele seria mais ou menos do tamanho desse púlpito, só que ao invés de ser assim, ele era reto. E ele tinha 4 cantos aqui, 4 partes de pedra. Essas pedras estavam cortadas deliberadamente. E a gente sabe em arqueologia quando um objeto se quebrou por ação do tempo ou de propósito. Há uma diferença entre um celular que cai no chão e trinca o vidro e aquele que alguém espatifou todo. Aquele altar foi quebrado, totalmente quebrado. E foi colocado de cabeça para baixo. E em cima do altar estava esse objeto aqui, ó, de pedra com um buraco no meio. Imagina o que seria aquilo ali? Quem que vocês imaginam? Hã? Latrina. Um vaso sanitário. Agora o curioso, agora o quebra-cabeça está montado, né? Por que que um altar teria sido o primeiro lugar? Quebrado, colocado de cabeça para baixo e em cima dele uma latrina. O mistério fica maior ainda quando verificaram que essa latrina nunca foi usada. E como a gente sabe que nunca foi usada? Que ela não tem tubulação, não tem encanamento e não tem coliformes fecais algum ali. Por que que alguém faria isso? Aí quando você vai à Bíblia, 2 Reis, capítulo 10, verso 27, 2 Reis, capítulo 10,
versículo 27, olha o que a Bíblia fala da reforma de Jeú. 2 Reis 10, 27. Diz assim: vou ler o verso 26. Tiraram as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram, colunas ou altares. Também derrubaram a coluna de Baal e derrubaram o templo de Baal, transformando-o numa latrina até os dias de hoje. Perceberam? A arqueologia é um pouco diferente dessa ideia de Indiana Jones, que a gente vai achar a Arca da Aliança, vai achar o meche do cabelo de Jesus. Mas vocês estão notando que nesses pequenos detalhes a gente vê que a Bíblia é um livro que estava falando uma história verdadeira. Aqui, mais acima, encontraram o altar. Agora veja bem, então tinha um altar de Baal ali, que fala que nessa reforma de Jeú, embora aqui não está falando de Laquis, tá? Mas está falando de uma reforma que houve em vários lugares, inclusive Laquis. Ficou claro isso, né? Mas será que tinha algum altar de Baal ali também, algum templo de Baal que foi destruído e transformado em latrina e colocado na porta da cidade? E por que colocaram na porta da cidade? 2 motivos: publicidade e julgamento. Julgaram que Baal não tinha lugar ali. Mais acima, o que foi encontrado na cidade? Um altar de Baal com estatuetas pagãs e, inclusive, essas 2 estatuetas de bronze que você está vendo ali do lado são 2 estatuetas de Baal. Nesse Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, eu tenho uma estatueta original de Baal, fenícia, datada de 800 anos antes de Cristo. Se você quiser conhecer no Brasil, a única estatueta original de Baal do Brasil está lá no Museu do NASP. Tá bem? Está até mais bem preservado do que essa. Esse que está do lado de cá é o professor Joseph Garfinkel, que foi meu professor, já esteve no Brasil dando palestras. Outra coisa curiosa que foi encontrada recentemente, e aqui, irmãos, eu vou falar com vocês de um achado que eu chamaria até de espiritual. Vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho. Nessa época da pandemia, alguns professores de arqueologia aproveitaram que Israel estava mais vazia para fazer até alguma arqueologia de resgate, impedindo, por exemplo, ladrões de sepultura de roubarem artefatos e venderem no mercado negro. E eles foram, de novo, fazer uma investigação nessa parede de pedras, nesse buraco que está aí, nessa gruta. Isso aqui fica no Parque Nacional de Israel, de Naval Rever. Naval Rever é um lugar que é chamado de a Caverna dos Horrores. Por que ela é chamada de a Caverna ou a Gruta dos Horrores? Em 135 depois de Cristo, o imperador Adriano sufocou a revolta judaica liderada por Bar Kokhba e matou milhares de judeus. Uma das coisas que Adriano mandou fazer, ele pegou vários judeus rebeldes, crucificou todos esses judeus na Via Ápia e à noite colocou fogo nos corpos. Aquele monte de cruz, e eles gritando lá no fogo, coisa horrível. E um grupo de judeus rebeldes estava dentro dessa caverna. Você nota que para chegar aí dentro só de rapel. É um paredão de pedra com um buraco no meio. Aquela parte azul que vocês estão vendo ali em cima é onde a corda do rapel é colocada para o pessoal descer. Aí o pessoal descendo no rapel, é um deserto isso aí. E lá dentro da gruta peneiraram de novo a terra e descobriram alguns tesouros arqueológicos. Um dos tesouros que eles descobriram ali dentro foram fragmentos de cópias em grego da Bíblia Sagrada, datados do 1º século de nossa era. Encontraram fragmentos do texto dos profetas, de 2 profetas. Eu vou ler daqui a pouquinho os fragmentos. Uma das coisas que chamaram a atenção é uma cópia em grego do Novo Testamento. Estão vendo lá em cima aquela luva azul com uma ponteira de metal? Ali, eu vou ver se eu consigo uma foto ampliada daquilo para mostrar para vocês. Aqui estão os manuscritos. Olha, tudo escrito em grego. Esse aqui. Quem sabe ler grego entende isso aqui. Vocês estão vendo a ponta de metal? A letra em cima é grega. A parte de baixo está em paleo-hebraico. Um hebraico mais antigo do que o hebraico que se fala hoje em Israel.
E embaixo está escrito o nome de Deus em hebraico. O que a gente confirma através desses manuscritos? Que os judeus, quando copiam a Torá, na Idade Média os judeus maçoretas faziam isto, e a gente tem a comprovação arqueológica agora, que eles já faziam isto desde os tempos de Jesus e até antes dos tempos de Jesus. Quando eles estavam, olha a reverência do judeu pelo nome de Deus. Tanto é que eles não gostam de falar o nome de Deus. Eles preferem falar Hashem, o nome, ou Adonai. Quando eles estavam copiando à mão o texto sagrado, e o nome de Deus aparecia em hebraico, as 4 letras do hebraico, né? Yod, Rei, Vav, Rei. Eles trocavam a caneta por outra caneta e escreviam em paleo-hebraico. Mesmo copiando o texto em grego, quando o nome de Deus estava ali, olha a reverência. Ele trocava. E isso a gente está vendo ali, olha, nos mínimos detalhes. E as pessoas que estavam refugiadas nessa caverna estavam com medo dos romanos. E ela é chamada de caverna do terror. Encontraram moedas também da época do Segundo Templo. Moedas também da época de Bar Kokhba. Melhor, do Segundo Templo não, corrigindo, Bar Kokhba. Essas moedas são do 2º século depois de Cristo. Encontraram um cesto muito bem preservado do período neolítico. O cesto foi tirado, praticamente intacto, milhares de anos. Agora, encontraram também um esqueleto mumificado de uma criança. Agora, o que mais me chamou a atenção foram os fragmentos bíblicos. Porque esses fragmentos foram encontrados, meus irmãos, justamente na época em que falaram que ia haver uma segunda pandemia. E deixe-me abrir um parênteses para explicar uma coisa com muito respeito e carinho. Você vai entender, você que está em casa vai entender também. Eu não cheguei a pegar Covid. Mas eu sei de muitas pessoas próximas a mim que pegaram e algumas faleceram. E eu sei que talvez eu estou falando para pessoas aqui que perderam um ente querido de Covid ou você esteve face a face com a morte por causa desse vírus. Eu reconheço que foi algo terrível. E, por favor, não entendam que eu estou agora apresentando uma figura de um Deus carrasco, um Deus sádico que tem prazer no sofrimento. Nada, nada, nada disso. Não é assim. Mas Deus sabe que, às vezes, um chacoalhão é preciso ser dado para a gente aprender alguma coisa. Os especialistas em educação estão apavorados com os problemas de educação dos jovens e crianças de hoje. Vocês sabem disso. Antigamente o pai criava 15 filhos, a mãe criava 15 filhos, hoje tem 2, está quase morrendo. Dá muito mais trabalho. O mundo tem muito mais coisa para oferecer. Não pode dizer não. A revolta é muito fácil. Então a gente criou hoje um contexto que falar em castigo, disciplina, seriedade é uma coisa quase abjeta. Deus não é assim. Deus sabe que às vezes é preciso nos dar um safanão para a gente acordar. E quem é psicólogo sabe do que eu estou dizendo. Às vezes você precisa tomar um susto para poder acordar para algumas realidades. Quantas pessoas, às vezes, são um susto num acidente de trânsito que ele começa a ficar mais comedido para dirigir. É quase perda de um parente que o faz acordar. E Deus, às vezes, dá um chacoalhão no mundo. E eu acredito piamente que esse problema que enfrentamos 2 anos aqui foi uma forma de Deus sacudir o mundo. Aí você pode falar, tá, Rodrigo, mas vem cá. Você está falando isso? Meu pai morreu de Covid. Quer dizer que Deus puniu meu pai? Aí que você tem que entender. Às vezes Deus dá uma sacudida no mundo e, infelizmente, pessoas inocentes pagam. Às vezes Deus livra o povo dele da sacudida. Por exemplo, quando ele trouxe o dilúvio, ele livrou Noé e sua família. Quando ele trouxe as pragas no Egito, ele livrou os hebreus. Mas quando ele trouxe a perseguição sobre Jerusalém, ele não livrou os cristãos. Muitos foram mortos. Ele livrou Pedro e Paulo, perdão, Pedro e Paulo e Silas da prisão, mas não livrou Paulo de ser decapitado e Pedro de ser crucificado de cabeça para baixo.
Ele livrou Daniel da cova dos leões, mas não livrou Daniel de ser levado como cativo do rei da Babilônia, para nunca mais voltar. Vocês perceberam o que eu estou querendo dizer? Deus às vezes livra, às vezes não livra. Mas Deus é Deus, deixa Deus ser Deus. O castigo da Babilônia veio sobre Israel para sacudir Israel. Daniel era fiel a Deus e Daniel foi levado cativo. Então a pergunta que eu tenho que fazer não é por que Deus permitiu esse sofrimento. A pergunta é: estou eu disposto a permanecer firme ao lado de Deus, mesmo que eu seja sacudido pela ira dele sem merecer? Entenderam o que eu estou colocando ou ficou obscuro? Você está disposto a ser Daniel em Babilônia, mesmo que você vá para lá sem ter nada a ver com o pacto? Sabe por que eu estou colocando isso, irmãos? Porque a gente vive num universo também, principalmente um universo religioso, que há muitas pessoas que eles pensam o seguinte: eu não quero saber de religião, não vou para a igreja, não, tem muito hipócrita lá dentro. Ele acha assim, de que ele é uma nata espiritual diferenciada, e que se ele ficar com os rebeldes, ele vai se contaminar. Não vem mais, estou decepcionado. Aí eu acho interessante o seguinte, eu vou de novo falar do futebol. Eu não entendo nada de futebol. Eu falo que eu sou atleticano não praticante. Eu não sei nem quem é o jogador do Galo. Não sei nada, é uma vergonha mesmo. Eu de teologia, de futebol, sou um bom arqueólogo. Mas uma coisa eu já notei. O seu time pode cair para a segunda divisão. Eles podem descobrir desvio de dinheiro no seu time. Pode descobrir que o presidente do seu time era um pedófilo. Os jogadores podem entregar o ouro para o outro. Pode ser um vexame no Maracanã, mas você não deixa de ser flamenguista ou botafoguense ou fluminense. É verdade ou não é? Eu nunca vi alguém falando assim: não, eu era flamenguista, mas agora eu sou do Botafogo porque eu descobri muita coisa errada no Flamengo. Eu nunca vi um carioca falando isso para mim. Não era fluminense, mas depois que eu vi o que o presidente do clube estava fazendo, não vou mais ser, não. A mancha negra é de qual? É do... Nem é daqui, né? Aquela torcida mancha negra. São Paulo. Tá vendo que eu entendo? Não, eu era São Paulino, mas depois que eu vi o que a mancha negra bateu naquele camarada lá, eu não posso mais ser deles. A pessoa não desiste do futebol. O trânsito é um caos. Seja em São Paulo ou Rio de Janeiro. Mas você não desiste de pegar seu carro. Mas quando uma coisa ruim acontece no meio do povo de Deus, aí você desiste. Não, eu não dou mais. Não, fiquei muito decepcionado. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Porque se o seu tesouro está realmente nas coisas de Deus, você não vai sair do meio do povo de Deus por causa disso, assim como você não vai sair do futebol, porque o seu coração está ali. A única e exclusiva razão que eu acho que você tem o direito de deixar de frequentar um lugar é se você descobrir doutrinariamente que ali está diferente do que você crê. Por exemplo, eu sou adventista. Vamos supor que amanhã eu descubra doutrinariamente que o budismo é que é a verdade. Vamos supor que eu descubra o budismo, estudei, agora eu sou budista. Aí realmente eu não tenho mais como ser adventista se eu creio em Buda. Aí tudo bem, eu vou pedir licença, eu fui feliz aqui, mas estou saindo porque eu descobri. Agora eu saí daqui porque teve escândalo, porque alguém me tratou mal, porque eu vi... Aí esse motivo não deve ser. Ficou claro isso que eu quero dizer? E nem as provações. Daniel sabia que o povo de Israel estava cheio de pecado. Ele orou pelo povo de Daniel. Ele sabia que Deus ia mandar um castigo no povo por causa do pecado. O castigo veio dos babilônios. E Daniel foi poupado? Ele foi para a Babilônia. E mesmo assim ele orou: Senhor, perdoa o pecado do seu povo. Então, a partir desse preâmbulo, eu posso dizer para vocês: eu acho que esse vírus maldito foi uma forma de Deus sacudir o mundo, sim. E você que foi vitimado por ele, como Daniel, fique firme no Senhor. E justamente na época em que a segunda onda estava dando,
Na mesma época, foi na mesma semana que anunciaram a segunda onda, todo mundo pensou que a gente só ia ficar assim em 2020, aí falaram, não, 2021 também vai ser assim, aquela coisa toda, e viagem sendo desmarcada, e o pessoal do comércio falando assim, eu não estou aguentando mais pagar salário para o camarada ficar em casa, vou ter que fechar, não vou dar conta. Eu tinha uma reserva de dinheiro que me segurou até aqui, eu não tenho para aquela confusão toda. Aí encontraram aquele texto fragmentado lá. E vocês querem saber o que estava nesses textos aqui? O primeiro fragmento era do texto de Naum. É lógico que estava em fragmentos, mas se você conhece assim bem a literatura brasileira e você encontra fragmentos de um poema assim, em tudo, sempre, em face do maior encanto, meu pensamento, procure, fim de quem vive, eterno enquanto dure. Se eu só tiver essas palavras, você já sabe que texto que eu estou falando, não sabe? Então a mesma coisa que é com a Bíblia. Encontraram só os fragmentos, mas a gente já sabe de qual texto que é. O texto completo é o texto de Naum, capítulo 1, versículo 5 em diante. Olha o que está escrito na Bíblia. Os montes tremem diante dele. Sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo. As rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele se refugiam. E dentro de um refúgio encontraram isso. E o outro texto, o outro fragmento que está um pouquinho atrás, que eles descobriram, esse aqui, é justamente o texto de Zacarias, capítulo 8, versículo 16. Eis as coisas que vocês devem fazer, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais, julguem com justiça, segundo a verdade e em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio estas coisas, diz o Senhor. Irmãos, não tinha mensagem mais adequada para ser trazida ao mundo do que essas duas que Deus permitiu encontrar justamente naquela época. Numa época que o pessoal fala tanto de narrativas, fake news, que ninguém minta no tribunal para prejudicar ninguém. Vou mostrar mais só um ou dois achados e a gente já termina aqui, porque o tempo está avançado. Só mostrar mais uns dois achados. Esse aqui foi interessante. Eu falei que Jerusalém foi tomada pelos babilônios por causa da idolatria e tudo mais. Olha como é que às vezes as notícias colocam a coisa como não é, né? Templo de 3.000 anos descoberto em Israel põe em xeque textos da Bíblia. Não põe nada em xeque. O templo que foi encontrado é esse aqui, o templo de Tel Motsá. Tel Motsá mostrou que é um templo que estava a 8 quilômetros do templo de Jerusalém. E o que surpreendeu os arqueólogos é que esse templo de Tel Motsá era um templo pagão. Nesse templo pagão eles encontraram estatuetas, provavelmente da deusa Áshera, altar. E aí a dúvida que os arqueólogos levantaram foi o seguinte: como é que um templo pagão funcionava a 8 quilômetros do templo de Jerusalém? Vocês entenderam? É como se eu pegasse aqui, olha, Aparecida do Norte, que é uma cidade super católica, com a catedral ali, e dentro da cidade ainda, a poucos metros, tivesse um templo satânico olhando para a catedral. A pergunta é como é que o bispo ia deixar isso? Vocês entenderam a comparação? Essa foi a dúvida dos arqueólogos, não tem nada que desmente a Bíblia. E a segunda dúvida foi a seguinte: a Bíblia não fala das reformas de Jeú, das reformas de Josias. Se houve a reforma religiosa para tirar o paganismo, como é que esse templo estava lá? Foi só isso. Aí a revista Galileu já publicou: templo, coloca em xeque textos da Bíblia. Não coloque, irmãos. Pelo contrário, quando você lê Jeremias capítulo 11, versículo 11, você vê Jeremias falando o seguinte: vocês estão sempre indo adorar os falsos deuses nas montanhas de Jerusalém. A reforma não acabou com esses templos pagãos. Por isso que Nabucodonosor veio. Se a reforma religiosa tivesse dado certo, os babilônios não viriam. É o contrário.
Esse texto confirma a Bíblia. E o mais irônico, vocês sabem o que é? O templo de Jerusalém foi destruído por Nabucodonosor. O templo pagão foi poupado. É como se Deus dissesse assim, tá bom, já que vocês não querem minha proteção, eu vou tirar. Peçam aos deuses, aos ídolos. E o último achado que eu quero mostrar para vocês é esse aí. Essa cúpula dourada que vocês estão vendo ali, hoje é o Domo da Rocha, é o local onde na época de Jesus funcionava o templo de Jerusalém. Ali era o templo. Ali as pessoas iam para adorar a Deus. Foi embaixo dessa cúpula que estava uma rocha de uma colina chamada Moriá, ou Monte Moriá, onde Abraão levou Isaque em sacrifício. Depois, o Monte Moriá acabou virando o local do templo, onde Salomão constrói o templo. Nabucodonosor destruiu o templo. Eles reconstruíram o templo que Jesus conheceu. Vieram os romanos, destruíram o segundo templo. E em 692 depois de Cristo, aquela cúpula dourada foi construída pelos muçulmanos. Por que eles construíram essa cúpula dourada? Você tem a cúpula dourada lá na frente, e aqui, seguindo uma linha reta, você tem uma outra cúpula cinza. Esta é a mesquita de Al-Aqsa. Al-Aqsa em árabe significa que está na esquina, que está longe. É porque, segundo a tradição muçulmana, isso não está no Alcorão, uma tradição muçulmana, Maomé, quando estava na Hégira, que é a viagem que Maomé faz de Medina para Meca, Maomé estava a caminho de Meca, quando o anjo Gabriel vem até ele na estrada, pega a jumenta de Maomé e leva a jumenta até ali, na esquina. Ele amarrou a jumenta, subiu até o local onde Abraão havia sacrificado Isaque, e segundo essa tradição muçulmana, Jesus, Issa, Abraão, Ibrahim e Moisés apareceram para ele e o incumbiram de fundar o Islã. Aí dali a jumenta tomou um impulso, levou Maomé até o paraíso, depois ele volta para fundar o Islã. Por causa disso, Jerusalém virou a terceira cidade sagrada dos muçulmanos. E desde que os muçulmanos tomaram conta de lá no ano 692, eles não abriram mais mão. Então Jerusalém foi conquistado de novo por Israel em 67, na Guerra dos 6 Dias, mas aquele lugar ali foi preservado por Moshe Dayan e deixado para que os muçulmanos administrem. Então, o sonho de consumo da gente é poder escavar ali. Mas nós não podemos, senão a gente proclama a Terceira Guerra Mundial. Vocês entenderam? Porque não pode entrar ali nem com símbolo cristão, nem judeu. Se você estiver indo ali, por exemplo, no horário que eles deixam visitar, e você estiver com um crucifixo, você tem que deixar o crucifixo aqui. Mesmo que for debaixo da roupa, eles não vão deixar você entrar com o crucifixo. For um anel com a cruz, não deixam. Se for com a Bíblia, não deixa. E tudo mais. Só que Deus nos deu um presente. Já que não dá para a gente escavar lá, é um provérbio árabe, se a montanha não vai a Maomé, se Maomé não vai a montanha vem a Maomé. Olha o que aconteceu. Aqui perto da mesquita de Al-Aqsa, eles estavam fazendo sabe esse estacionamento de shopping center, que você desce e tem aquele pátio enorme de carros? Um lugar parece que para 5 ou 10 mil pessoas ali. Embaixo enorme. Foi até clandestino isso aí. E eles tiraram, igual falar lá em Minas, trocentos e trocentos caminhões de terra dali. Olha os caminhões saindo. Eles pegaram essa terra toda e depositaram num canto de Jerusalém lá. Aquele monte de terra. Aí um aluno do professor Gabriel Barcai, esse é o professor Gabriel Barcai, de azul, viu aquilo ali e falou, olha, a gente não pode escavar lá, mas a gente pode peneirar essa... Perde um pouquinho o valor algumas coisas, porque tirou de contexto, mas ajuda um pouco. E fizeram um projeto chamado Safing Project, onde a gente escava aquele material ali. Eu até me lembrei do Salmo 102, versículos 13 e 14, que diz assim, tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de compadeceres dela, o tempo determinado chegou, porque os teus servos têm prazer nas tuas pedras e se compadecem do teu pó.
Assim que a gente se sente. O servo de Deus se compadece até das pedras de Jerusalém e até do pó de Jerusalém. E a gente, escavando aquilo ali, aqui está um grupo de alunos que a gente levou para lá junto com o Moriah College. O Instituto Moriah é um instituto de Israel ligado à Universidade Hebraica. A gente fez cursos com eles e a gente escavou lá explicando como é que funcionam as escavações. O NASP tem hoje uma pós-graduação em arqueologia bíblica que você pode fazer sem sair da sua casa. E agora, terminando a pandemia, queremos levar alunos para escavar. Alunos, alunas de todas as classes, viu? Áreas. Tem aluno meu que é advogado, tem aluno que é médico, tem aluno que é empresário. A gente faz as aulas síncronas ali, vocês podem fazer o curso e depois terminar com a gente lá em Israel numa forma de ver a Bíblia 3D. Gente, foi só uma pincelada, o horário já são 3h25, mas eu espero que vocês tenham gostado. É um pouquinho do trabalho da arqueologia aí, para você ver também. E você que é jovem universitário, uma sugestão para vocês. Vejam o testemunho que eu estou dando. Às vezes passa-se a impressão que na igreja não tem espaço para coisas acadêmicas, para coisas científicas. Mas tem sim. A lição da Escola Sabatina, a Bíblia que você lê, o autor da lição desse trimestre foi meu professor, Jacques Ducan. Há muito trabalho sendo feito. Pesquisa em línguas originais, muita coisa, para trazer mastigadinho para você. Ou seja, tem muita coisa acadêmica por detrás dos bastidores da igreja. Você não precisa ter vergonha nenhuma da Bíblia ou da doutrina cristã. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, viu? Eu agora não sei se faz uma oração, como é que é? Vai vir aqui? Ótimo. Obrigado, doutor Rodrigo, professor, pastor, todos as alcunhas possíveis, é muito bom. A gente tem um tempinho ainda, só aproveitar o seu precioso tempo, né? Daqui a pouco, cadê o Sérgio? O Sérgio estava por aqui já preparando as coisas. São alguns raros momentos que a gente tem a sua presença aqui em Botafogo e acho que vale a gente abrir, deixa eu ver como é, olha que eu sou ousado, vou abrir aqui uns 15 minutinhos para de repente alguém tiver uma pergunta da congregação. E eu já vou iniciar aqui o nosso papo, e você já vai pensando na sua pergunta, só para a gente entender um pouco, bater um bate-papo mais dinâmico, entender um pouco como é que tem sido você falou um pouco com o Sérgio, né, a sua abordagem, a sua apresentação fora das fronteiras da igreja. Como é que tem sido esse tratamento, essa recepção, esse tipo de conteúdo? Você tem falado, por exemplo, vários podcasts, estava com o Mano Brown outro dia, com o Flow, conseguiu conversar 4 horas lá com o Igor, com o Monark, com o pessoal todo, e tem levado esse tipo de conteúdo para diversos públicos. Como é que tem sido essa receptividade? Se isso é tratado, como é que isso é tratado, é recebido? Como é que tem sido esse diálogo com esse público que vai além, vamos dizer assim, das fronteiras, o NASP da vida, a Igreja de Botafogo, das coisas mais religiosas? Assim. Como é que tem sido esse contato? Bom, eu não sou adepto da filosofia poliana moça, né, que enxergar a realidade com óculos cor-de-rosa, mas, por outro lado, eu não sou tão pessimista em achar que tudo vai dar ruim. Eu acho que a vida lhe dá muito do mesmo. E quando a gente também leva amor, a sua tendência é receber mais amor. Não estou querendo dizer que não haverá ingratidão, que não haverá traição, que não haverá... Sempre vem. Jesus deu amor e Judas estava ali no meio. Só que um traiu e 11 ficaram do lado de Jesus. Então, o que acontece? Às vezes, a rejeição do outro pode ser pela própria forma como eu me apresento para ele. Deus pediu para eu ser diferente, não para eu ser esquisito. Tem crente que acha que ele tem que ser esquisito. Então, por exemplo, às vezes é uma soberba. Eu até entendo no clamor, no calor ali, mas a gente tem que tomar um cuidado para não trazer aquela soberba. Vou dar um exemplo. Você aprendeu aqui na Bíblia que Deus criou o mundo em 6 dias, ao 7º descansou e tudo mais. Aí você vai fazer biologia na UFRJ. Aí professor de evolução biológica, no primeiro dia de aula. Tem um rapaz ali, diretor jovem, fez geologia. Geologia. Aí, você já no primeiro dia, discordo, professor, porque a Bíblia diz isso. Não é inteligente. Não é inteligente. Ele vai massacrar você. Ele tem um doutorado na área, está no primeiro ano da faculdade. Você acha que os colegas vão ficar do seu lado ou do lado do professor? Fique calado. Deixa ele falar.
pregue muito e fale pouco. Com o tempo, o que vai acontecer? O seu depoimento vai falar antes de você.